Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Lucinaldo Florencio, da Igreja Batista Central de Coqueiral. Queridos, venho trazer aqui uma palavra de esclarecimento e talvez até um pouco de orientação. Eu gostaria muito que vocês escutassem aqui o que o texto bíblico quer falar aos nossos corações. Paulo escreve a carta ao jovem pastor Timóteo. E no capítulo 4, versículo 1, o texto diz assim: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Bom, o Espírito Santo expressa que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É duvidar da fé. A Bíblia nos orienta que a fé é o firme fundamento de coisas que nós esperamos e a prova e convicção de fatos que nós cremos. Bom, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Mas, nos últimos tempos, o Espírito Santo avisa que alguns irão apostatar dessa fé. E pior, além de apostatar, duvidar da fé, irão dar ouvidos a espíritos enganadores e vão praticar doutrinas demoníacas. Eu ontem ouvi um vídeo no YouTube falando sobre a doutora Marisa Lobo, doutora formada em psicologia. Ela está sendo cassada, o seu diploma de psicologia. Segundo o Conselho de Psicologia, alega que a doutora Marisa Lobo, no exercício da sua função como psicóloga, está influenciando a sua ideologia e crença religiosa aos seus pacientes. Bom, afligindo assim o Código de Ética do Conselho de Psicologia. Um jovem colocou em defesa do Conselho de Psicologia um argumento não convincente, né? Ele mostrou o código do Conselho de Psicologia, que o Conselho de Psicologia veta o direito e proíbe ao candidato à psicologia, que exerce a psicologia, de influenciar seus pacientes, a sua crença filosófica, religiosa ou política. Bom, até aí tudo bem. Só que a doutora não afligiu nenhum tipo de código de ética. Primeiro porque, no vídeo gravado por ela, ela afirma categoricamente que faz o uso da evangelização fora do exercício da sua profissão. Dentro do seu consultório, ela trabalha como doutora em psicologia aos seus pacientes. Fora do seu consultório, ela faz uma obra evangelizadora cristã na qual ela crê. Que não é proibido. Não é proibido. O Conselho de Psicologia restringe no âmbito e no exercício da sua profissão, que não foi o caso da doutora Marisa Lobo. Só que eu quero alertar vocês que existe uma ferramenta preparada sorrateiramente pelo atual governo para perseguir os cristãos e o seu direito de manifestar a sua fé, a sua crença religiosa naquilo que ele quer. Bom, na propaganda eleitoral e o slogan da propaganda do PT, da presidente Dilma Rousseff, o slogan da propaganda fala o seguinte: Brasil, um país de todos. Mentira, porque se esse Brasil fosse de todos, a doutora em psicologia não estava sendo cassada com seu diploma por exercer a sua fé. Se ela manifestasse, influenciasse, coibisse alguém de exercer ou crer na religião e na crença dela, eu tinha certeza que o Conselho de Psicologia estava correto, porque existe uma regra, um regulamento e um código ético. Tudo bem, o candidato quando entra sabe desse código. Só que, no âmbito da sua profissão, que não foi o caso dela. Só que, logicamente, o Conselho de Psicologia vai analisar e vai ver o histórico da doutora. Nas redes sociais, ela tem seu Facebook,
que pode compartilhar e expressar a sua fé e a sua crença religiosa livremente como qualquer cidadão brasileiro. Fora do conselho, fora do consultório de psicologia, ela é uma pessoa comum e pode exercer sua religião e sua crença, seu caráter religioso, da forma que lhe apraz. Ué, o Brasil não é um país de todos? O Brasil não é laico, como diz a nossa Constituição? Talvez se ela tivesse abraçado uma filosofia de pensamento homossexualista, no homossexualismo, talvez eu tenha certeza absoluta que ela não estaria sendo caçada agora, nesse exato momento. Eu não estou aqui querendo jogar a culpa nos homossexuais. Eles não têm nada a ver com a história. Só que eu quero dizer para vocês que existe uma ferramenta muito bem arquitetada, preparada, desse atual governo contra os cristãos e a sua fé. Se um homem ou uma mulher deseja ser ou quer ser homossexual, é um direito que lhe assiste. O Estado dá esse direito para qualquer cidadão ser aquilo que quer ser, ou crer naquilo que quer crer. Eu não estou aqui como juiz da verdade para dizer às pessoas o que ela deve fazer ou não fazer da sua vida, ou das suas escolhas. Só que, injustamente, a doutora Marisa Lobo está sendo perseguida só porque é cristã. Só porque abraça a fé cristã. Nesse país, o direito de livre expressão, de expressar seus sentimentos religiosos, filosóficos, está defendido pela nossa Constituição, protegido pela Constituição. Então, estamos nos sentindo desprotegidos pelo atual governo. Eu quero que vocês, no dia das eleições, analise, observe o perfil do seu candidato, a sua crença religiosa, o que é que ele acha da sociedade em um todo, que tipo de país, que tipo de partido político ele está coligado, que tipo de filosofia ou ideologia esse partido abraça, que tipo de ideologia esse candidato abraça e o que tipo de coisa ele defende, que tipo de filosofia ele defende. Porque talvez, se você não prestar atenção nessas eleições de 2014 para presidente da República, o seu voto é muito importante. Se você não prestar atenção nesse seu voto, você pode colocar lá em cima pessoas que vão presidir contra seus direitos, sua religião, sua expressão, sua livre escolha e seu comportamento. É muito importante a eleição de 2014 para presidente da República, porque você vai escolher uma pessoa que vai legislar, dirigir com você e não contra você. Portanto, preste bastante atenção nessa frase que o Espírito Santo falou para Paulo. Expressamente o Espírito Santo diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, duvidando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. O senador Magno Malta falou em plenário que o Conselho de Psicologia diz que a fé, a vida espiritual, não coopera para a cura de um ex-dependente químico ou de um viciado quimicamente. Na verdade, o maior percentual de pessoas recuperadas está na igreja. O maior percentual de pessoas retiradas do mundo das drogas estão na igreja, exercendo a fé cristã. Eu não estou aqui defendendo a nossa crença religiosa. Eu estou aqui defendendo a nossa livre expressão. Estamos num país laico, num país de todos, como diz a propaganda mentirosa do PT. Porque se fosse realmente de todos, esse governo atual, que rege esse país, que rege esse sistema, não estava coibindo e coagindo a doutora em psicologia, que é cristã, a ser caçada pelo direito no qual ela exerce. E outra coisa, ela pagou muito caro pela universidade. Ela pagou muito caro para se formar. O país, os estudos desse país é uma vergonha. O governo atual, o governo desse país, não faz quase nada pela educação desse país. O governo desse país não é responsável pela educação do nosso estado, do nosso país. Portanto, se é para cobrar alguma coisa,
É preciso primeiro vocês fazerem alguma coisa. A educação é um lixo. A educação desse país é uma vergonha. Temos que pagar mensalidades altíssimas para colocar os nossos filhos em universidades, em faculdades. E depois que se forma, o governo quer coibir, o governo quer destruir, quer tirar, quer arrancar das suas mãos o diploma que é de direito. Pela sua escolha e pela sua crença religiosa. Portanto, eu quero que vocês escutem esse vídeo e repassem para outros. Nós não podemos ficar calados. Esse país é de todos. Todos têm o direito de expressar a sua livre expressão, seja religiosa, filosófica ou comportamental. O que eu quero falar para vocês é que abram olhos, principalmente cristãos, evangélicos, católicos, espíritas. No dia das eleições, o seu voto vai fazer com que alguém suba e talvez possamos colocar pessoas que vai presidir contra as nossas éticas, nossos princípios. É muito importante você observar o perfil desse candidato. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.